CBN, eleições 2018. Desde o início da semana, a CBN faz uma série de entrevistas com todos os candidatos ao governo de Minas. A duração é de 1 hora, começa sempre a partir das 11 horas e vai até o meio-dia. A ordem dessas entrevistas foi definida por sorteio, com a presença de representantes dos 9 candidatos. Hoje nós recebemos aqui no estúdio o candidato Claudinei Dulim, do partido Avante. Nós já entrevistamos João Batista Maris Guia, do partido Rede, e Jordano Metalúrgico, do PSTU. As entrevistas estão disponíveis no site da CBN e também no YouTube. Romeu Zema, do Partido Novo, foi convidado para a entrevista ontem. O representante do partido participou do sorteio, mas o candidato não compareceu. Amanhã o entrevistado será Adalclever Lopes, do MDB. Na semana que vem, Antônio Anastasia, do PSDB, é o entrevistado no dia 17 de setembro, segunda-feira. No dia 18, Dirlene Marques, do PSOL. Quarta-feira, 19 de setembro, o entrevistado é Alexandre Flack, do PCO. E a série de entrevistas da CBN com os candidatos se encerra com Fernando Pimentel no dia 20. Você que é nosso ouvinte, pode mandar as suas perguntas, nosso WhatsApp 999487738 e o nosso e-mail cbnbh@cbn.com.br. Candidato Claudinei Dulim, seja muito bem-vindo à CBN, muito bom dia. Bom dia, muito obrigado. Bom, candidato, gostaria até que o senhor dissesse para o nosso ouvinte, para o eleitor, quem é exatamente Claudinei Dulim, qual é a trajetória política que o senhor tem, é a sua primeira eleição, o senhor já participou de algum cargo público, e qual é a sua trajetória no Avante, quem é o candidato que está se apresentando para o governo de Minas? Muito obrigado. Bom, primeiro te cumprimentar, dizer que é um prazer te conhecer pessoalmente. Shirley, prazer te conhecer. Cumprimentar aí os ouvintes da CBN, dizer que vocês pegam carona no meu carro invariavelmente, quase todos os dias. Voltando da faculdade, a gente acompanha vocês pela CBN. Bom, eu sou Claudinei, eu sou advogado, professor de Direito de uma faculdade privada aqui de Belo Horizonte, leciono há 6 anos na Faculdade Kennedy e sou vice-presidente nacional do meu partido, do Avante. Eu nunca ocupei nenhum cargo público, nunca disputei nenhuma eleição, já ocupei cargos, mas não disputei eleição. É a primeira eleição que eu disputo e com muita vontade, com muito entusiasmo pelo Avante. Estamos propondo essa caminhada rumo ao governo de Minas, esperamos fazer uma campanha propositiva, inteligente, diferente dessas campanhas com militância pagas nas ruas, com grandes carreatas, grandes atos políticos e públicos. Não é essa a ideia. Essa campanha a gente quer discutir com Minas Gerais propostas para Minas Gerais para tirar o Estado desses 16 anos de marasmo, de falta de gestão, de falta de sensibilidade do governo com as pessoas, de acabar com esses governos que não ouvem as pessoas e que governam de palácios e de gabinetes. Nós estamos querendo fazer tudo completamente diferente do que está aí. O senhor ocupou, para que também fique claro aqui para o nosso ouvinte, o senhor ocupou que cargo, em que administração, exercendo que tipo de função? Eu fui com muito orgulho, fui secretário adjunto de administração regional na gestão do prefeito Márcio Lacerda, fui das regionais Venda Nova e da regional Venda Nova e Nordeste. Sim. Fui ouvidor geral do DR por 8 meses apenas, não tive uma atuação muito incisiva lá. Fui assessor de diretoria na CEMIG e na Urbel, Companhia Urbanizadora de Belo Horizonte, onde eu atuei na área jurídica. Certo. Bom, candidato, há pouco mais de um mês, o seu partido Avante confirmou a sua candidatura ao governo de Minas. Até então, a legenda apoiava o pré-candidato Rodrigo Pacheco do DEM, que agora concorre a uma vaga no Senado pela chapa de Antônio Anastasia. Para o senhor, foi também uma grande surpresa a sua candidatura? É uma grande surpresa, não necessariamente, mas foi um susto, porque na verdade foi o seguinte: nós, mais do que apoiar, nós construímos a candidatura do Rodrigo Pacheco para o governo do estado de Minas Gerais. Essa candidatura do Rodrigo Pacheco foi violentamente retirada por uma articulação de cúpulas partidárias, atendendo interesses outros que não do povo de Minas Gerais. Então, com a retirada da candidatura do Rodrigo Pacheco, até liderado por mim, um movimento dentro do partido, de analisar uma possibilidade de apoio à candidatura então de Márcio Lacerda, que era uma candidatura consistente também, assim como a do Rodrigo, para se colocar contra essa gestão de 16 anos de PT e de PSDB em Minas Gerais, que levou Minas Gerais para onde ela está.
Mas o problema é que a candidatura do Márcio Lacerda ela se mostrou frágil do ponto de vista jurídico. Uma pena também o que fizeram, outra violência com o ex-prefeito Márcio Lacerda. A retirada da candidatura dele foi a cabeça de João Batista entregue, né? O PSB retirou, a cúpula do PSB retirou a candidatura do Márcio de forma violentíssima, né? Sacrificou um futuro brilhante da vereadora Marília Reis, lá em Pernambuco, que estava liderando as pesquisas para o governo do estado, juntamente com o atual governador. Então trocaram a cabeça dos dois por um projeto nacional de PT e PSB. É isso que a gente não quer para Minas Gerais, né? Que eles estão interferindo, cúpulas partidárias externas estão interferindo no processo eleitoral aqui de Minas Gerais. Essas candidaturas foram retiradas, eles estão tentando escolher em quem nós devemos votar. E escolher em quem nós devemos votar é dizer o seguinte: estão querendo escolher a manutenção disso que está aí, desses 16 anos de governo frágil em Minas Gerais, de governo ausente, de governo sem planejamento. Então a nossa candidatura foi ventilada a partir da impossibilidade de caminhar nessas duas fileiras, ou com o Rodrigo ou com o Márcio. O partido definiu, acho que de forma inteligente, mas acima de tudo, de forma extremamente corajosa, de colocar uma candidatura própria, de uma pessoa que nunca disputou eleição, que não é conhecido no cenário político estadual, mas que se colocou à disposição. Eu estou à disposição, com coragem, com entusiasmo e com muita vontade. O Avante vai fazer uma campanha muito bonita em Minas Gerais. Nós estamos ouvindo as pessoas, nós estamos visitando as cidades, nós estamos fazendo uma campanha diferente, limpa, sem recurso financeiro, com pouquíssimo recurso, e nós vamos colocar a nossa candidatura não como uma terceira via, não é isso que nós queremos colocar como uma alternativa a um projeto em que Minas Gerais possa ser ouvida nas decisões que dizem respeito às pessoas que moram no estado. Bom, com o tempo que o partido do senhor tem de propaganda, pouco é possível apresentar do ponto de vista de propostas mais robustas para o eleitorado. Qual é o tamanho do prejuízo, nesse caso, para a construção de uma candidatura como a de vocês e para as chances eleitorais de vitória? Na minha vida nada foi fácil. Então nós vamos superar essas dificuldades com muita tranquilidade, mas acima de tudo, com inovação no processo eleitoral. As pessoas não aguentam mais esse tipo de política tradicional que está aí, né? Cheio de gente na rua, militância paga, bandeiras, grandes carreatas. Não é esse o nosso projeto. Nós vamos dialogar com as pessoas, nós vamos impulsionar nossas redes na internet, nós vamos mobilizar a população através das redes sociais e nós vamos fazer uma campanha assim, diferente, mas porém muito propositiva. Se eu entendi bem a sua pergunta, você tá me dizendo o seguinte: como é que nós vamos compensar a ausência de tempo de televisão, por exemplo? Certamente. Não é isso? Com muito entusiasmo, mexendo com as pessoas e principalmente ocupando a audiência de órgãos de imprensa como a CBN, né, que tem uma audiência gigante, fantástica, de formadores de opinião. Então esses espaços democráticos que vocês nos ofertam serão muito bem aproveitados. Nós vamos ocupar esses espaços de forma propositiva, mas acima de tudo, de uma forma diferente e compromissado com as pessoas. Pois é, o Partido Avante, que é o antigo PT do B, né, ele, para essa eleição aqui em Minas, não teve uma coligação depois de toda essa questão aí de parceria com o Rodrigo Pacheco, que não foi viável. Essa falta de coligação também não prejudica a campanha? Não, muito pelo contrário. Ela faz com que a campanha seja independente. E é isso que as pessoas estão querendo, independência. Então nós estamos colocando o nosso partido como uma alternativa a esse processo de 16 anos que Minas Gerais vive, com esse revezamento, né? Porque se fosse uma alternância, é salutar, é princípio da democracia, das democracias modernas. Democracias modernas, perdão. Mas o que acontece em Minas Gerais não é alternância no poder, é revezamento. Os projetos são exatamente iguais, tanto do PT como do PSDB. Eles se repetem, são projetos muito parecidos, que beneficiam determinados grupos, determinados segmentos da sociedade, em detrimento de outros. Então, com a nossa candidatura colocada de forma, a gente chama na política de puro sangue, né? Então, de forma independente, o Avante vai de forma independente para essa eleição, nós temos compromisso de discutir a campanha só com uma pessoa, o povo mineiro. Bom, candidato, como alguém que está se propondo a ser governador do estado, eu fui lá conferir a página no Divulga Cante, que é um espaço no Tribunal Superior Eleitoral, sim, e que prevê a divulgação da plataforma que vocês pretendem utilizar como algo para a campanha. São pouco mais de 5 páginas,
que o partido entregou ao TSE, eu não encontrei um dado sequer sobre a economia do Estado, sobre efetivamente uma proposta do cenário de Minas Gerais. Se a candidatura do senhor até agora não tem exatamente um diagnóstico do que é o Estado, como é que o eleitor pode confiar que o senhor conhece o Estado de Minas Gerais? Não, a minha candidatura não tem um diagnóstico do Estado, porque nenhuma candidatura tem um diagnóstico do Estado. Esses números que são colocados nesses planos de governo, ou nos sites oficiais, etc., esses números são falaciosos. Não há transparência na gestão. A dívida de Minas Gerais, alguém fala em 8 bilhões, outros falam em 15, outros falam em 20, não há transparência. Eu não vou ser leviano de colocar no nosso plano de governo números que nós não temos acesso à realidade deles. Nós estamos levantando esses números, nós estamos dialogando com as pessoas para poder construir o que você tem de plano de governo registrado no Tribunal Eleitoral, é uma ideia de governo, é um anteprojeto de plano de governo. Você só constrói plano de governo efetivo quando está no governo, discutindo o governo com as pessoas. Esses números que são nos apresentados são números que não condizem com a realidade de Minas. Gente, a situação em Minas Gerais, ela é muito pior do que se nos apresenta. Mas, candidato, como é que o senhor pode dizer que a situação de Minas Gerais é pior do que se apresenta, mas o senhor não pode dizer os dados que são utilizados para o senhor tomar essa conclusão? Como é que a situação é desse ponto? O senhor diz que não sabe quais são exatamente os dados, ou que os dados não são os reais, por exemplo. Não, Guilherme, é diferente. Eu não disse que eu não sei os dados. Sim. Os dados que a gente sabe são os dados que são informados pelo governo do Estado. Correto. O que eu estou dizendo é que o governo do Estado não tem transparência na transmissão desses números. Então fala-se numa dívida de 8 bilhões. Sim. Tá certo? O governo Fernando Pimentel, o atual governo do PT, ele fala que recebeu uma dívida do governo anterior de 8 bilhões de reais e que essa dívida tem evoluído. Sim. O governo do PSDB fala que deixou um superávit, ou seja, um saldo de 2 bilhões. Onde que há transparência nesse número? E eles concordam em duas coisas apenas. Eles concordam que o Estado está quebrado, tanto PSDB e PT concordam, e concordam também que a culpa é do outro. É isso que a gente não pode fazer. Ficar lamentando o que está acontecendo, de quem que é a culpa, quais são esses números. O primeiro ato de governo meu é fazer um levantamento, uma auditoria rigorosa das contas do Estado. Agora, esses números que aí estão, a gente pode trabalhar com eles. Agora tem um detalhe, você trabalha com esses números a partir de uma ideia que o Estado está quebrado e falido. Você não trabalha a partir de que esses números são reais ou próximos à realidade. A gente está conversando com o candidato Claudinei do Lin, do Partido Avante, mas candidato, o senhor faz críticas, então, às últimas gestões do PT e do PSDB, os últimos 16 anos do governo de Minas. Mas o seu partido, agora com o nome de Avante, já apoiou tanto o Pimentel quanto o governo do PSDB. Por que o partido, então, permaneceu nesse apoio a esses governos? Não foi uma conveniência para conseguir cargos? De forma alguma, isso tem que ser bem clarificado e eu te agradeço muito por essa pergunta. Nós nunca perdemos a esperança. Tanto os governos do PSDB quanto do PT, nas campanhas eleitorais anteriores, nos projetos que nos foram apresentados, eles indicavam um processo de transformação desse Estado. Eu te pergunto, essa transformação aconteceu? Não, não aconteceu. Nós nunca perdemos a esperança e nós nunca faltamos ao compromisso com a Minas Gerais. Ocupamos cargos modestos ou importantes, não interessa, mas no intuito de ajudar, de colaborar com a administração. Só que nós não tivemos o retorno disso porque o povo mineiro não foi ouvido nesses governos. E essa sempre foi a grande defesa que o Avante fez. E não é o Avante não é o PT do B que virou Avante, é mais do que isso. O Avante surgiu a partir da necessidade das pessoas. Nós repaginamos todo o partido, nós mudamos nosso conteúdo programático, nós entramos para dentro do partido e colocamos o partido para fora. Nós discutimos o tempo todo como é que seria essa transformação. Então o PT do B é uma ideia que já ficou no passado, que foi útil quando tinha que ser. Agora o Avante vem com novas propostas. Não é mudança de cor, de marca apenas, é mudança de conteúdo programático, de arcabouço ideológico. Então nós estamos trabalhando o Avante a partir de agora com uma outra paginação. Voltando, e para ser bem responder com clareza a sua pergunta, nós não vamos nos furtar de participar dos governos se a gente não for vitorioso nas eleições, porque se incorporar propostas nossas, nós estamos prontos a ajudar. Veja você, nós estamos na campanha presidencial de Ciro Gomes. O único partido que entrou na coligação de Ciro Gomes foi o Avante. A nossa esperança é que Ciro Gomes seja o melhor presidente da história desse país. Agora, qual a garantia que nós temos nisso? Nós acreditamos nas propostas, acreditamos no plano de governo, acreditamos no que está sendo tratado na campanha eleitoral e vamos colaborar. Se entendermos que não houve a resposta positiva que o povo brasileiro espera, nós também estamos com tranquilidade para combater e dizer que nós somos contra. Então, por ter participado dos 16 anos de gestão, ou da falta de gestão, como o senhor tem tratado em algumas outras entrevistas, o PT do B
Agora, a Avante também é corresponsável pelos problemas ligados a eles, uma vez que integrou esses governos, ou não? Não, muito pelo contrário. Nós combatemos o tempo todo e nós não participamos dos 16 anos. Durante esse período de 16 anos, em alguns momentos, em algumas áreas específicas do governo do Estado, nós participamos da gestão. De forma modesta, que foi a forma que nos convidaram a fazer. Mas sempre de forma proativa, de forma propositiva, de forma altiva. Agora, nós temos essa crítica feita hoje com base na experiência que nós tivemos no passado com eles. Não corresponderam àquilo que nós propusemos. Nós sempre nos colocamos contra as políticas que não eram de interesse do Estado de Minas Gerais, como por exemplo, o aparelhamento da máquina pública, como por exemplo, a construção da cidade administrativa. Nós nunca fomos favoráveis, mas também não fomos ouvidos. Então hoje a gente tem esse posicionamento de nos tornarmos uma proposta a tudo isso que está aí, alternativa. Falando em cidade administrativa, se eleito, o senhor disse que a cidade administrativa não será sede do seu governo e a secretaria sairiam de lá para outros imóveis públicos. Não haveria aí um desperdício de dinheiro? Desperdício de dinheiro foi a construção dela. Mas uma vez que está pronto, e aí? Uma vez que está pronta, com custeio de 120 milhões por ano. Perdão, com custeio de 120 milhões anuais. Então são 10 milhões por mês. A cidade administrativa merece uma outra destinação. Criatividade. Tem que dialogar com o setor público, tem que dialogar com o setor privado para ver uma destinação para a cidade administrativa. Ela não pode simplesmente ser abandonada. Ela movimentou a economia do setor norte com a ida de servidores para lá. Aliás, servidores extremamente sacrificados com essa mudança, sem ouvir as pessoas, sem planejamento. Foi mais uma prova. É o patrimônio edificado da falta de planejamento da cidade administrativa. Não faz o menor sentido aquela obra com o Estado atravessando a crise que já estava atravessando. A que interesses essa cidade administrativa atende? Então nós não temos pretensão de governar da cidade administrativa. Nós não vamos criar comissão, que criar comissão é coisa de governo que não quer resolver as coisas. Nós vamos fazer um estudo profundo da cidade administrativa e vamos propor à iniciativa privada, ao setor público federal, por que não um grande centro tecnológico na cidade administrativa? É sonhar muito? Será que Minas está proibida de sonhar também? Minas está sendo, tem ficado de joelhos aí perante o governo federal, perante a opinião pública nacional, porque Minas é um estado rico, criativo, e os mineiros são assim. Né? Os mineiros não são desse sistema de briga de 16 anos de eleições que nós estamos vivendo em Minas Gerais. Nós vamos propor uma cidade administrativa que possa servir, por exemplo, à área de tecnologia. Nós temos 12 universidades federais em Minas Gerais. Nós temos centenas de faculdades privadas. E a tecnologia é o grande filão do momento. Então nós temos que trabalhar a questão da tecnologia. A cidade administrativa pode perfeitamente servir a isso. É uma ideia, mas nós vamos trazer outras. Pois é, mas aí as secretarias que hoje estão reunidas na cidade administrativa voltariam para os imóveis antigos? O governo teria que também pagar aluguéis de espaços para essas secretarias? O governo é a maior imobiliária e a mais incompetente de Minas Gerais. O governo de Minas Gerais tem patrimônio que ele nem sabe que existe e paga custeio deles. Como é que funciona isso? Nós temos que fazer um levantamento patrimonial do Estado. Prédios para receber de volta as secretarias, se for o caso, existem e muitos. Nós vamos alocar as secretarias em imóveis do Estado. O Estado, se você não fizer um levantamento patrimonial, você não vai conseguir nem identificar o que o Estado tem de patrimônio. Eles não sabem o que tem, esses governos não sabem o que tem de patrimônio. Nós vamos alocar essas secretarias em prédios subutilizados ou não utilizados e que o governo ainda custeia, com segurança, com vigia, com água, com luz. É um absurdo isso. Gente, é só andar por Minas Gerais, você vai ver, por Belo Horizonte, por exemplo, para você ver o tanto de prédio público que está vazio, que está inocupado. E não é só do governo do Estado, não. Do governo federal. Nós podemos firmar parcerias com o governo federal para trazer essas secretarias de volta para a área central da cidade. Seria mais econômico? Muito mais econômico, não tem nem comparação. Ficar mantendo um custeio de 10 milhões de reais na cidade administrativa, que é inviável para o servidor. A única coisa que a cidade administrativa pode ser destacada nesse momento, para nós, enquanto gestão, é perceber o seu custo, o seu custeio e o sacrifício que ela submete ao servidor público de ficar 2 horas no trânsito para deslocar para lá e mais 2 horas para voltar para cá. E isso nós vamos acabar. Bom, o senhor considera, portanto, que a cidade administrativa, no modelo que foi apresentado pela gestão Pimentel, de uma ideia de capitalização de alguma maneira, estou usando capitalização para simplificar um pouco e para levar esses imóveis ao mercado, esse modelo, portanto, poderia ser aplicado no seu governo ou não? Eu não compreendi bem a sua pergunta. O governador Fernando Pimentel, nos últimos anos,
e um projeto que está na Assembleia Legislativa e que até agora não conseguiu ser aprovado em função de questões eleitorais, queria capitalizar um pouco os imóveis para que esses imóveis fossem utilizados como uma espécie de fundo garantidor para que o Estado recebesse recursos, por exemplo. Esse modelo de utilizar esses imóveis como garantias, imóveis do Estado, pode ser aplicado no seu eventual governo? Pode, mas eu não entendo essa movimentação do governo Fernando Pimentel, porque cadê o levantamento patrimonial do Estado? Nunca foi feito, ele não fez. Como é que você manda uma proposta, uma mensagem para a Assembleia Legislativa no sentido de levantar imóveis e dá-los como garantia, ou até vendê-los, sem fazer o levantamento patrimonial? Esse levantamento patrimonial é condição sine qua non para poder fazer essa movimentação. É falta de gestão, gente, não adianta. Todo o assunto que você discute no tocante ao governo de Minas Gerais, nesses últimos 16 anos, você esbarra na falta de gestão. Não tem condição de você fazer um lastro garantidor de investimentos no Estado, através do patrimônio desse próprio Estado, sem primeiro você ter um levantamento patrimonial. Não existe isso. Então a gente vai falar de gestão financeira, né? Minas Gerais tem calamidade financeira junto com o Rio de Janeiro, o Rio Grande do Sul, para dar alguns exemplos. Então, Minas é o estado com um dos maiores rombos. Que medidas o senhor pretende adotar se for eleito? Vamos lá, então. Isso é fundamental que seja dito, e dito com muita clareza e, acima de tudo, com muita responsabilidade. Primeira medida, corte de secretarias. Não tem mais condição da gente ter 21, 22 secretarias de Estado em Minas Gerais. Corte para quanto, candidato? 15 a princípio. Quais seriam aquelas que o senhor cortaria? Eu não vou dizer quais seriam que eu cortaria assim imediatamente, porque ainda nossos estudos não estão concluídos, mas só para se ter uma ideia e um dado. Você tem uma Secretaria de Governo, Relações Institucionais e Casa Civil. Podemos unificar as 3 temáticas numa só? Não estou dizendo que tem as 3 secretarias, são 2. Né? Uma ocupa 2 temas e a outra mais um. Governo, depois Casa Civil e Relações Institucionais. Não pode ser só uma secretaria? E uma secretaria enxuta, né? Uma secretaria enxuta. Por quê? Porque quando a gente enxuga secretarias, o que nós vamos fazer? Cargos de confiança. Nós vamos cortar 35% dos cargos de confiança do Estado, focado nas assessorias. Não precisa desse número assustador, que a gente não tem esse número com clareza, né? Fala-se em 500 mil. Como é que é isso? Eu não sei esse número com clareza, mas nós vamos cortar esses 35% de cargos de assessoria, e os cargos de direção e gerenciamento são cargos de confiança também, cargos de livre nomeação do governador do Estado. Qual que é a lógica de eu nomear político para ocupar todos esses cargos? Eu posso ter políticos nos cargos, não tem problema, porque tem cargos que são eminentemente políticos, tá certo? Mas a maioria desses cargos, a esmagadora maioria, para dizer um número assim, próximo de 90% desses cargos, tem que ser ocupado por servidores da casa. Eles é que têm o conhecimento técnico, eles que têm o dia a dia com aquelas ações que têm que ser exercidas nesses gerenciamentos. Então esses cargos serão ocupados por servidores da casa. Pois é, mas aí só o corte das secretarias e redução do número aí de cargos comissionados não seria suficiente para tirar o Estado da crise. Não, porque eu não concluí ainda. Esse levantamento patrimonial, ele é fundamental para poder fazer, para poder melhorar essa questão das contas do Estado. Os cortes dos cargos de confiança, correto? 35% nós estamos propondo, e trazer os outros para a função pública, que é cargo ocupado por servidores de carreira. Gente, imediatamente, auditoria efetiva, não é auditoria de brincadeira, auditoria efetiva das contas do Estado, unificação da folha de pagamento do Estado. O Estado paga várias folhas de pagamento, ele não sabe para quem que ele paga, quanto que ele paga e o que paga. Por isso que o orçamento do Estado está comprometido com folha de pagamento. Nós não temos uma folha de pagamento do Estado, nós temos uma folha de pagamento, várias folhas de pagamento dentro do Estado de forma desorganizada, sem planejamento, sem gestão. Outra coisa que nós vamos fazer, um encontro de contas com a União. A União deve o Estado de Minas Gerais. Tem gente aí falando que não tem. Por quê? Está falando que a União não tem dívida com o Estado, porque isso aí serve a outros interesses. Nós vamos fazer um encontro de contas com a União, mas esse encontro de contas, Shirley, ele vai ser um encontro de contas responsável e dialogado. O Estado de Minas Gerais está judicializando esse encontro de contas com a União. Isso é errado, está equivocado, porque a gente sabe perfeitamente, na própria experiência da nossa vida, que quando a gente judicializa algo, é porque o diálogo acabou. Não há diálogo entre o governo de Minas e o governo federal há 16 anos, porque eles se revezam no poder. Ora o PSDB está no governo em Minas e o PT está na esfera federal, e vice-versa. Nós vamos acabar com isso. Nós vamos dialogar com a presidência da República, com a União, independentemente de quem vencer as eleições. E mais do que isso, a União não deve apenas ao Estado de Minas Gerais, ela deve a outros estados também. Nós vamos ser a grande liderança que vai sair de Minas, que Minas ressente tanto dessa liderança. Nós vamos dialogar com os outros
outros governadores, as outras bancadas de deputados federais, as outras bancadas estaduais, para poder fazer essa equalização, esse encontro de contas com a União. Bom, candidato, queria nesse ponto de encontro de contas que o senhor está citando, o senhor está citando uma ideia de encabeçar esse encontro de contas a partir de Minas Gerais. Eu queria saber do ponto de vista de qual é a habilidade política que o senhor tem, não tendo ocupado nenhum cargo legislativo até agora, para ser o indutor de um encontro de contas numa discussão que, se compararmos com a última gestão, por exemplo, as bancadas do PT na Câmara Federal eram grandes e ainda assim isso não ocorreu. O PT chegou a ser um aliado do governo MDB juntamente com Michel Temer e nisso não aconteceu. O senhor acha que teria força política pelo Avante para conseguir ser esse indutor? Não, pelo Avante jamais, mas por Minas Gerais sim. O governador do estado de Minas Gerais tem que ser a grande liderança que surge aqui da região sudeste e para todo o país. Sempre foi assim. Minas Gerais não tem um ministro no governo federal. Como é que é isso? O que aconteceu com Minas Gerais? Nós estamos nos propondo, sem arrogância, mas com muita firmeza, a ser sim essa grande liderança. Nós queremos discutir com o governo federal a Lei Candir. Como é que funciona a Lei Candir? Ela autoriza que a atividade empresarial chegue nos municípios, que retire do município toda a sua riqueza e que o município não receba nenhum tipo de contrapartida. A União faz os repasses quando quer e da forma que quiser e sem um cálculo exato. O município não sabe quanto ele tem direito a receber através de um fundo que vem primeiro para o Estado para depois ser repassado ao município. Olha que absurdo, gente. Nós temos que discutir a revisão do Pacto Federativo. Está errado. Agora você me fala em habilidade política ou em força de partido político, que é a força do PSDB e a força do PT. A que ela serviu durante esses 16 anos? Absolutamente nada. Então nós estamos nos propondo a ser essa liderança sim, juntamente com as bancadas e com os governos dos outros estados, rediscussão do Pacto Federativo, rediscussão da Lei Candir, para equilibrar as contas do estado de Minas Gerais, especialmente porque tem outros estados na mesma situação. Gente, a gestão em Minas está tão ruim que o Rio está começando a sair da crise e nós estamos mergulhando cada vez mais, nós estamos fazendo a rota inversa. Falta liderança, falta gestão e isso nós estamos colocando com muita coragem e com muita clareza, sem arrogância, sem pretensões que não são legítimas, mas estamos colocando com muita humildade e vigor que nós vamos fazer isso. O senhor acredita que o estado de Minas só sairia da situação de calamidade financeira se a União pagasse esses recursos? Não é se a União pagar os recursos, é se a União... Se você fizer um encontro de contas com a União e tomar medidas de austeridade, nós temos que perder 2019 só trabalhando isso. 2019 nós temos que trabalhar medidas de austeridade para poder recuperar a economia do Estado. Agora, para além dessas medidas que dependem apenas do governo do Estado, nós pretendemos ainda fazer um ajuste fiscal rigoroso aqui em Minas Gerais. É a carga tributária mais atabalhoada do país. Né? Nós temos quase que acho que chega a 1.000 alíquotas, sei lá, diferentes de ICMS em Minas Gerais. É um absurdo. Gente, vocês tem um dado que tem que ser discutido com a população. Minas Gerais está aumentando a sua arrecadação do ponto de vista real e nominal ao longo de todo esse período desse governo do PT, desses 4 anos. Esse ano, por exemplo, Minas Gerais bateu todas as metas de arrecadação. Ou a meta é muito acanhada, ou a nossa despesa é muito mal organizada e muito mal gerida, né? Olha para você ver, para você ter uma ideia, os servidores da Fazenda Pública receberam esse ano dessa gestão, e que diga-se em razão de fazer justiça. Eles receberam uma gratificação por terem batido todas as metas e têm expectativa de bater todas até o final do ano. Eles receberam uma gratificação do governo justa, merecida, porque são capazes e competentes. Agora, se a arrecadação está aumentando, e a dívida também, como é que equaliza? Como é que você faz esse encontro? Como é que essa conta fecha? Não fecha nunca. Ou a meta de arrecadação é tímida, ou a gestão é muito ruim. Ou as duas coisas. Bom, candidato, deixa eu retomar esse aspecto que o senhor citou de encontro de contas. O governo federal estimou para esse ano de 2018 um déficit de 159 bilhões para fechar o ano, num PIB com um crescimento que seria de 2%. Vamos ficar aquém desse número, já pelo que a gente tem de prognósticos até agora. O que faz o senhor acreditar que o governo federal, estando com dificuldades, inclusive para ter gasto, para pagar gastos nominais de funcionamento da máquina pública, terá a disposição de fazer um encontro de contas com a dívida de, segundo os dados apresentados pelo atual governo, de pouco mais de 135 bilhões para Minas Gerais? Dá para acreditar que o governo federal seria generoso com Minas, e por que seria com Minas e não com outros estados? Bom, eu quero esclarecer o seguinte, que
nós aqui tratamos do assunto de Minas Gerais, mas numa repercussão em âmbito nacional. Sim. Mais estados estão envolvidos nesse processo. O governo não vai ter que ter generosidade, o governo federal não tem que ter generosidade com os estados. Ele tem que cumprir a Constituição e a lei. E é o que nós vamos trabalhar com o governo. Sem ter recursos, candidato, não faz muito sentido a gente imaginar que o governo vai fazer qual aporte de recursos se ele não tem o dinheiro para fazer para os estados. Guilherme, o que acontece é o seguinte, o governo federal, esse governo que aí está, essa estagnação que aí está, vai sair, esse governo está saindo. O novo governo que assumir, independentemente das cores das bandeiras partidárias que o alçarem ao palácio, ele vai ter que dialogar com os estados. Nós não podemos deixar o país entrar em colapso. Criatividade, remanejamento do orçamento, diálogo com as bancadas federais. Nós vamos ter que achar uma solução para equalizar as contas dos estados. Os estados estão todos falidos, quase todos, né? Minas Gerais ainda mais. Mas nós vamos discutir com o governo e vai ter que ter orçamento, sabe por quê? Veja você, esses números que são apresentados pelo atual governo, numa nova gestão, esses números, por certo, você sabe, vão ser modificados, porque o governo tem que enviar um novo orçamento, discutir um novo orçamento, tem que trazer medidas drásticas, duras, cortes, igual nós vamos promover em Minas Gerais, o governo federal também terá que fazer. Ele terá que socorrer os estados, porque é dívida, tem que pagar, é constitucional. 11h30, a gente está conversando aqui no CBN Belo Horizonte com Claudinei do Lin, candidato do Avante ao governo de Minas. Bom, candidato, vamos falar a respeito de educação, né? O sistema de avaliação de educação básica do MEC de 2017, esses dados foram divulgados recentemente, mostraram que mais da metade dos alunos mineiros, na idade entre 14 e 17 anos, teve um aprendizado insuficiente em português e matemática. O teste é realizado a cada 2 anos no país e avalia a eficiência dos alunos nessas duas disciplinas. Que ações o senhor pretende adotar para a melhoria desse quadro? Falamos aqui que para a educação infantil a gente já vem avançando, mas o grande gargalo está principalmente no ensino médio. Sim, primeiro a gente tem que entender o seguinte, que a educação infantil, basicamente, ela é compromisso constitucional dos municípios, né? Mas o Estado também não pode se furtar e dizer que não é responsabilidade dele. Mas o Estado tem aproveitado os números do ensino infantil para melhorar a sua classificação no ensino médio. O que é também uma maquiagem de números que a gente tem que deixar aqui claro que não pode acontecer. Mas, de qualquer forma, o que nós temos que entender é o seguinte. Primeira coisa, 2019, o maior investimento que vai ser feito na educação em Minas Gerais é tentar colocar o salário dos professores em dia. Olha que absurdo, como que o professor desmotivado, devendo, vai qualificar aluno para poder chegar no ensino médio com uma qualidade mínima necessária e com a nota do IDEB minimamente exigida. Então, primeira coisa que nós precisamos fazer é resolver a questão das contas do Estado, dar uma gestão melhor à educação em Minas Gerais. Nós vamos despartidarizar a educação em Minas Gerais. Né? Não pode ser responsabilidade de partido político. Então nós vamos trabalhar para colocar a folha de pagamento dos servidores em dia, voltar a dar o salário das professoras, voltar a dar a dignidade que elas perderam. Gente, eu tenho um relato de professora que está constrangida em cidades do interior que não recebe o salário e não consegue pagar mercearia e supermercado. Isso eu estou falando porque eu estou rodando o interior de Minas, isso é fato. Nós não podemos submeter o professor a uma situação indigna dessa. O resultado disso é o quê? O produto que nós colocamos no mercado, ou seja, a nota nossa no IDEB. Péssima, horrível, abaixo da média, 3,6, 3,7, alguma coisa assim. Então, primeira coisa, colocar em dia o salário dos servidores, principalmente da educação, das professoras. Colocar Segundo, quando, candidato? Quando o salário na gestão do senhor? E é preciso também entender o caminho. Gostaria que o senhor explicasse isso para o nosso ouvinte. Qual é o caminho? De onde o senhor vai tirar recursos? De onde o senhor vai cortar despesa? De onde o senhor vai tirar valores para que as contas do governo estadual deixem de ser deficitárias, como é alegado pelo governo, para que o senhor tenha condições de pagar o salário? Bom, as medidas eu já aqui citei, né? Sim. Eu já citei as medidas. Mas queria que o senhor... de austeridade que nós vamos tomar. Isso. O senhor, por exemplo, poderia citar, o senhor citou cargos comissionados. Quanto o senhor espera economizar com o código de cargos comissionados? Não, mas aí não é, Guilherme, não é só assim. Não é tão simples assim. Não estou falando só dos cargos comissionados, estou falando das medidas que o meu governo vai tomar. Claro. Né? Então nós vamos fazer o encontro de contas com a União, nós vamos fazer, juntamente com a União também, a reformulação da Lei Candir, estabelecer esses repasses com mais clareza e transparência. Nós vamos cortar secretarias, vender algumas empresas subsidiárias. Não estou falando de vender CEMIG e Copasa, não, gente. Estou falando o seguinte: Minas Gerais tem que se meter com gás. Minas Gerais não tem que se meter com gás.
O governo não tem que entender de gás. Gás é a economia privada. Nós não temos que trabalhar com isso. Então nós temos algumas empresas subsidiárias das empresas públicas que têm que ser vendidas, têm que ser colocadas no mercado. Não estou falando de empresas estratégicas. Mas quando o senhor planeja arrecadar com isso, candidato? Porque a gente precisa ter alguma clareza para apresentar ao nosso ouvinte o seguinte: temos um déficit de 8 bi. O candidato Claudinei do Lim propõe que, com cortes de gastos específicos na estrutura do Estado, poupemos quanto? 10 bilhões? O senhor vai dizer? 50 bilhões? Porque senão a gente vai falar aqui de vamos fazer isso. Mas de onde sai o recurso para fechar essa conta? O recurso sai dessas ações. O problema é que você não pode chegar aqui e dar um dado de valor exato. Você pode dar em valor estimado. Você pode dar o seguinte: sim, olha, pagamento da dívida, equalização 100% da dívida de Minas Gerais ao longo de 4 anos. Porque eu também não quero deixar para outro governo fazer. Não tem, eu não sou irresponsável. Eu não vou falar aqui que eu vou colocar salário de servidor em dia já no ano que vem. Eu acredito que até o final de 2019 isso seja possível fazer. Sim. O que eu não posso é cometer irresponsabilidade. Falar assim: olha, nós vamos resolver salário de servidor, vamos resolver salário do professor. Não é isso. O que eu estou dizendo é o seguinte: é tomar essas medidas de austeridade para a gente ter condição de ir no mercado buscar dinheiro também. Tá certo? De buscar dinheiro no governo federal. Eu não vou te dar números exatos aqui, porque eu vou correr o risco de cometer algum erro. O que eu quero dizer é que tem que ter a predisposição do Estado em fazer essas modificações, e não há. Em 16 anos, eles apresentam um monte de números, mas não apresentam solução nenhuma. Não adianta isso. Nós temos que agir com simplicidade, com honestidade e com austeridade. Não adianta aparelhar o Estado. Acabou isso. Não tem essa condição mais. Não nos é permitido. Nós precisamos fazer um trabalho de revitalização das contas do Estado. E isso é possível fazer. Eu não posso te dizer os números exatos, mas eu posso te dizer o tempo. Tem que ser dentro de 4 anos. E é possível fazer. É possível fazer. Aí, voltando à questão da educação, o que acontece? Não adianta prometer grandes investimentos para a educação. Nosso desejo é que a escola, o ensino médio, que ele seja de tempo integral e integrado. Mas isso só será possível fazer, eu acredito, no segundo biênio do nosso governo. Para agora não há como prever investimentos. Nós temos que organizar a folha de pagamento, pagar os professores. Não há investimento vigoroso na educação nos próximos 2 anos. Não tem condição, nem na segurança pública, nem na saúde. Investimentos de grande monta não vai ter. Nós vamos pôr o que está aí para funcionar e vamos fazer o que é possível fazer. Mas nós não vamos deixar de atender as pessoas, porque nós vamos estar ouvindo as pessoas e dialogando com elas. O que nós não podemos fazer é submetermos a sedução do ar-condicionado do gabinete e tomar decisões de lá. Não, nós vamos até as pessoas, estaremos com elas, vamos compreender problemas que nós já estamos buscando, mas apontando soluções também. É isso que o nosso governo vai fazer. Nós vamos trabalhar muito, duro, mas vamos dar um mínimo de dignidade para as pessoas, porque é o que não está acontecendo ao longo desses 16 anos em Minas. Tá, para fechar essa questão, então, tornar a carreira, né, do professor mais atrativa, pelo menos nos 2 primeiros anos do seu governo, não vai ser possível. Talvez conseguir pagar o salário em dia. Conseguir pagar o salário em dia. Me perguntam muito sobre o piso nacional. Em 2019, nós vamos pagar piso nacional para os professores. Quem disser isso está promovendo um discurso falacioso. Nós vamos dialogar com os professores, eles vão compreender a situação do governo, nós vamos colocar com muita clareza e muita transparência tudo o que está acontecendo, mas fazer promessa de grandes investimentos na saúde e na educação para os próximos 2 anos, esse discurso é falacioso e eu não sou irresponsável de reproduzi-lo aqui. Para ficar claro, então, não só no ano de 2019, mas é possível pagar o piso nacional para os professores dentro da gestão de 4 anos? Eu penso que sim, porque a gente pode fazer uma escala gradativa. Mas cuidado com essa questão do piso, que a gente tem que entender o seguinte: você tem um piso nacional de 40 horas, Minas Gerais a carga horária de 26, ou alguma coisa nesse sentido. Nós temos que tomar cuidado, porque nós temos que fazer essa conta discutindo e dialogando com os movimentos dos professores. Agora, numa escala progressiva, eu acho possível pagar o piso dos professores até ao final do nosso governo. Sem deixar para o outro governo resolver, que esse tem sido outro grande problema em Minas Gerais. Eu estava em Uberaba, no Triângulo Mineiro, recentemente, num debate lá
de um órgão representativo de classe, e foi feita uma pergunta a um ex-governador de Minas Gerais, candidato do PSDB, sobre um gasoduto que seria feito de Betim até Uberaba. Ele respondeu que o gasoduto começou no governo dele e não foi concluído no outro. E agora a gente vê na propaganda eleitoral, o candidato falando o seguinte: olha, não vai começar nenhuma obra no meu governo sem concluir as que já estão, as que já estão aí interminadas. Ô, gente, isso é basilar. Isso é o básico do básico do básico. Se começou uma obra no governo, tem que terminar nele. Não pode transferir para o outro governo a responsabilidade. Isso é política de governo, isso é política de Estado. Tem que terminar a obra naquele governo. Se não tem condição de terminar, não comece. Não comece. Isso é falta de planejamento, isso é falta de gestão. Isso não pode acontecer. Então eu acredito que as medidas que nós viermos a tomar, nós vamos tomar medidas para resolver as questões dentro desses 4 anos. Se for medida mais abrangente, nós vamos ter que fazer um reestudo dessa medida para ver com as categorias ou com as pessoas envolvidas como isso pode ser feito. Porque eu não quero deixar o governo, se eu tiver que deixar daqui a 4 anos, e colocar a culpa em quem me sucedeu. Isso é muito simples, muito minimalista. E nós não temos esse desejo, não temos compromisso com essas inverdades, e isso para mim é uma irresponsabilidade. Nós estamos conversando com o candidato Claudinei do LIM, do partido Avante, candidato ao governo aqui do estado. O candidato queria tocar num outro ponto sobre previdência, também importante para os servidores. Hoje a Folha do Estado é ocupada entre ativos e inativos, entre previdência e os funcionários que ativamente estão trabalhando no estado, por quase 60% de todos os gastos aqui de Minas Gerais. E a cada ano esse rombo tem sido preenchido pelo governo de alguma maneira pelos dados que a gente tem no sistema de transparência. Por exemplo, previsão do governo é que o principal gasto do ano que vem continue sendo com pessoal e com encargo, 59% das despesas. No ano passado foram 5 bilhões e meio levados para as aposentadorias e pensões. Gastos 22 bilhões para fechar a conta. Diferença de quase 16 bilhões para fechar a conta e para pagar o salário de quem já trabalhou pelo estado e se aposentou. Como é que se faz para tornar este valor positivo e a previdência sustentável? Bom, primeiro a gente tem que entender que a reforma da Previdência, tanto em âmbito nacional quanto estadual, tem que ser feita. É impopular? É, mas a gente tem que falar e tem que ter coragem para falar. A reforma atual que está apresentada pelo presidente Michel Temer é a que o senhor defende? De hipótese nenhuma. Antidemocrática, unilateral, em hipótese nenhuma. Não defendo essa reforma draconiana da Previdência proposta pelo governo Michel Temer, em hipótese nenhuma. E qual modelo para o Estado que o senhor propõe? Aí o que acontece no Estado? No Estado nós temos o quê? O Fundo de Previdência dos Servidores, que foi criado, foram criados 2 fundos nos governos anteriores. Esses fundos foram unificados e depois esse fundo foi diluído. A gente não sabe para onde que esse dinheiro foi. A culpa da falência da Previdência de Minas Gerais está sendo colocada injustamente no servidor inativo. Eles não podem pagar essa conta, não foi eles que colocaram a Previdência nas condições que está. Tem que fazer uma reforma da Previdência em Minas Gerais, resguardando direitos adquiridos, dialogando com os interessados, com os servidores da ativa e da inatividade, mas a reforma tem que ser feita. Não adianta conduzir essa Previdência da forma que está. E olha, ao meu sentir, temos que criar um novo fundo de previdência, temos que ter responsabilidade de entender bem, através de um estudo aprofundado, de onde viriam esses recursos, porque senão a nossa Previdência está fadada à bancarrota. E olha, o Hospital da Previdência, ele é um grande, da Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais, ele é um grande sinalizador do caos que nós estamos vivendo, faltando de tudo no Hospital da Previdência, servidores recebendo salários atrasados. É porque isso está sinalizando, gente, há 16 anos. É incompreensível que a Previdência em Minas Gerais, que ela entrou em colapso da noite para o dia. Não é isso. Está sinalizando há 16 anos. Nós pegamos uma onda boa da economia mundial e gastamos muito e gastamos mal. Não é isso? Vendendo o quê? Atuando no mercado com o quê? Commodities, que é a grande referência de Minas Gerais, que é uma outra crítica que eu faço, e do Brasil, que é a exportação de commodities. Mas não vou entrar nisso ainda. O que eu quero dizer é o seguinte: no âmbito da Previdência do Estado de Minas Gerais, reforma da Previdência, resguardando o direito, com recuperação da economia, mas a reforma tem que ser feita. Muito bem. E, candidato, o senhor falou a respeito de reforma, redução de gastos, e aí eu vou entrar na questão da segurança pública, e antes perguntando para o senhor que 2 pastas que hoje, estão no governo atual, Secretaria de Administração Prisional e Secretaria de Segurança Pública. A ideia do senhor é manter essas 2 secretarias ou fazer a união, como já foi no passado?
Eu acho que, nesse caso, a gente pode fazer as duas coisas ou nenhuma delas. Nós podemos até tratar os dois assuntos na mesma temática. Aí não seria exatamente uma junção de secretarias. A gente está estudando isso. Você pode tratar as temáticas na mesma pasta, mas não precisa ser exatamente com essa nomenclatura, mas também com um pensamento diferente, não igual foi no passado, porque no passado não funcionou, né? Não tem previsão, repito, Shirley, de grandes investimentos para a área de segurança pública. Olha, gente, não tem previsão nem de concurso para a área de segurança pública, né? Tem o pessoal da Polícia Civil que fez concurso. O concurso está vencendo agora, que precisa ser chamado. A gente não sabe como é que vai trabalhar isso, porque a gente não sabe se consegue chamar esse pessoal. O trabalho tem que ser no sentido de chamar, mas com responsabilidade. Se não for possível chamar, não vai ter jeito de chamar. Agora, essas temáticas podem ser resolvidas dentro da mesma pasta, com gente competente, gente capacitada, sob o comando do governador do estado, sob o meu comando, né? Não é só colocar gente qualificada, é sob o nosso comando, a responsabilidade é nossa. Agora, a gente pode implantar em Minas Gerais, gente, urgentemente, o Sistema Único de Segurança Pública. É um sistema que economiza investimento em segurança, é um sistema que amplia do ponto de vista da inteligência. Gente, segurança pública não é só policial armado na rua, é muito mais do que isso. Como é que funcionaria? Sistema Único de Segurança Pública? Na sua gestão? Nós vamos implantar, é lei federal que nós vamos implantar, e nós vamos integrar os dados da Polícia Civil, da Polícia Militar, das guardas municipais que estão aí distribuídas por todo o estado de Minas Gerais, de forma subutilizada, porque não há inteligência. A implantação do Sistema Único de Segurança Pública não custa, não tem custo para o governo do estado. É questão de inteligência, não de custo. Mas aí seria uma única gestão? Uma única gestão, mas não vamos falar em desmilitarização de polícias, de juntar a Polícia Civil com a Polícia Militar, que as duas vão ter as mesmas funções, não é nada disso, né? Polícia Militar vai ter as suas atribuições constitucionalmente estabelecidas, a Polícia Civil da mesma forma, as guardas municipais da mesma forma, mas todas em cooperação, e nós vamos fazer uma interligação dos dados, todas vão ter acesso aos dados das outras. Então, assim, nós vamos otimizar com inteligência a questão da segurança pública em Minas Gerais, sem gastar dinheiro. Não há grandes investimentos para a segurança pública em Minas Gerais no meu governo pelos próximos 12, 18 meses. Não há possibilidade de fazer isso. Eu não vou ser irresponsável aqui de falar que eu vou fazer. Candidato, se esse sistema de segurança pública é tão barato e tão possível de fazer sem recursos, por que outros governos não o fizeram até agora? É uma legislação incipiente, acho que é uma legislação desse ano ainda, né? Agora, mesmo assim, já dava para ter adiantado muito nisso. É porque não tem vontade política, não tem gestão, não tem compromisso com a inteligência das polícias, é porque entendem uma polícia anacrônica, que tem que ser policial na rua, dando tiro, trocando tiro com bandido. Não é isso, segurança pública não é isso. Segurança pública tem que ser olhada para além do pensamento político e ideológico dos governos, tem que ser olhado como política de Estado. A gente tem essa humildade de reconhecer e fazer da forma que deve ser feito. O senhor falou que não vai ter dinheiro para fazer grandes investimentos em algumas áreas, como educação e segurança pública, mas um dado que a gente tem aqui, que das 119 penitenciárias do Estado, 32 estão proibidas pela Justiça de receber novos presos. A medida é por causa da superlotação em unidades, que tem capacidade para 41 mil presos e tem 32 mil a mais do que deveria. Sem grandes investimentos e sabendo a evolução durante a gestão de possivelmente mais pessoas condenadas, como fica essa questão? Parceria público-privada. O único sistema penitenciário que funciona de verdade aqui em Minas Gerais, e aí a gente tem que dizer também que os outros governos não foram terra arrasada, né? São governos, ao nosso sentir, distante das pessoas, sem planejamento, mas algumas coisas têm que ser ditas. Aliás, gente, só fazendo um parênteses aqui, quando eu falo em diminuir secretarias e fazer fusão de secretarias, ou extingui-las e criar uma outra que contemple 3 ou 4 temas, a gente tem que ter o cuidado de falar e enfatizar o seguinte: política pública que funciona, nós vamos manter nessas pastas. Então, por exemplo, política pública que funciona na área social, se for incorporado numa outra área, nós vamos manter a política pública que funciona. Isso nós vamos fazer, tem que fazer, nós vamos manter. Agora, em relação aos presídios, o que se demonstrou eficiente em Minas Gerais são parceria público-privada. Isso demanda tempo. Esse caos que aí está no sistema penitenciário brasileiro e Minas Gerais não é diferente. Nós não vamos resolver com passe de mágicas, mas nós vamos ter gente que vai trabalhar com a iniciativa privada para a gente fazer parceria público-privada para poder tentar resolver essa questão das polícias. E o principal, gente,
que é deixado de lado pelos governos, eu não entendo por quê. As APACs. Eu não posso colocar as pessoas que cometeram pequenos delitos como bandidos dentro de presídio. A APAC custa por metro quadrado em edificação 1/3 do que custa a construção de um presídio. Quanto é isso exatamente, candidato? Parece que é alguma coisa em torno de... Eu fico com medo de dar esses números, é porque é o seguinte, a gente pode dar um número aqui, depois tem essas ferramentas que fiscalizam os números, e eu falei um número errado e falo assim, o candidato derrapou no número. Mas parece assim que uma APAC custa 2.700, alguma coisa assim. Depois você checa, por favor, você está com o computador, por metro quadrado, ao passo que um presídio custa 6, 7, alguma coisa assim. Eu não sei exatamente esse número aqui agora. Eu tenho esse número nos meus estudos, mas não tenho o número aqui agora. Então a APAC custa 1/3. A verdade, o que importa para nós dizer é que ela custa, em termos de edificação, 1/3 do que custa a construção de um presídio por metro quadrado. E o preso, que na APAC não é preso, é recuperando, ele custa também 1/3 do que custa um preso comum no nosso sistema. A APAC devolve para a sociedade, aí não me pergunta o número de novo não, em grande medida, ela devolve para o Estado um recuperado. O sistema carcerário devolve um bandido pior do que entrou. Então nós temos que separar essas pessoas, porque elas serão devolvidas à sociedade. Então nós temos que investir nas APACs. Olha, fazer parceria com as APACs e com o setor privado. Não é o governo, é inteligência, é criatividade. Mais do que criatividade, é inovação. A gente tem que fazer parcerias com quem entende do tema, sob o comando do governador do estado. Mas se a gente conseguir, por exemplo, até o fim do nosso governo, a instalação de uma APAC, por exemplo, em cada comarca de Minas Gerais, é um número tímido, mas é um número realista. É possível fazer. Citou numa outra entrevista, numa emissora aqui para o interior do estado, candidato, que a sua ideia era subir de 40 para 120 APACs até o final da sua gestão. É esse o número? É mais ou menos esse, porque é o número de comarcas que nós temos no estado. Sim. E aí o senhor imagina que com isso seja possível zerar a demanda de pessoas, que nós temos hoje um déficit de vagas nos presídios, diminuir superlotação, por exemplo? O meu governo não vai conseguir fazer esse encontro. Nós não vamos conseguir zerar essa questão do déficit penitenciário em Minas Gerais. Mas nós vamos deixar pronto a base feita, e se o outro governo quiser continuar, ótimo, né? Porque também não é obrigação dele continuar a política nossa, embora eu entenda que a política de Estado tem que ser seguida por outros. Mas eu não tenho essa pretensão, nem essa ingenuidade. Eu só acho que com essas ações que nós pretendemos fazer, nós vamos humanizar mais a questão do sistema prisional, e nós vamos colocar bandido onde que bandido tem que ficar, e vamos colocar preso onde que preso tem que ficar. É diferente. Mas o senhor acredita que é possível a criação dessas APACs com as PPPs, com as parcerias públicos-privadas, ou não? É possível com as parcerias público-privadas, é possível com o investimento do Estado, pequeno, investimento modesto no segundo biênio do nosso governo, é possível. Agora, tudo isso depende de um planejamento que vai ser muito bem feito ao longo dos 100 primeiros dias de governo, né? Então, durante os 100 primeiros dias de governo, nós vamos ter planejamento específico para a área de segurança, específico para a educação, específico para a saúde, mas sem cometer irresponsabilidades, sem chegar aqui aproveitando da audiência da CBN para iludir as pessoas, para iludir o ouvinte. Nós vamos fazer tudo com muita responsabilidade, com muita austeridade, sob o comando do governador do estado. Minas vai voltar a ter comando. Tem uma pergunta aqui que chega do nosso ouvinte Walter Moraes, candidato Claudinei do Lin, com quem estamos conversando aqui nesta quinta-feira na CBN. Ele pergunta para o senhor o seguinte: eu queria saber a opinião do senhor sobre oferta de ensino básico à distância em substituição a alguma contratação do funcionalismo público nos mesmos modelos atuais. Quer dizer, o senhor considera ser possível utilizar um formato, segundo o nosso ouvinte, de ensino básico à distância mais amplamente para diminuir de alguma maneira o custo? É possível você fazer ensino básico à distância com custo menor, desde que regulamentado pelo MEC, mas como uma forma auxiliar à educação presencial. Nós não vamos permitir que o município abandone uma política dessa. A educação presencial, ela é constitucional, legal, está regulamentada na nossa Constituição estadual, então nós vamos fazer com muita responsabilidade. Agora, se a gente entender, eu já estou estudando isso também, se a gente entender que gera economia e que gera uma qualificação melhor para os nossos alunos, e essa educação à distância como uma educação auxiliar, porque a figura do professor em sala de aula, ela é eu sou professor, então não estou sendo corporativista não, mas ela é fundamental. Esse acesso ao professor, ele é fundamental. Tenho certeza que vocês dois, excelentes profissionais de comunicação que são, se espelharem em algum professor de vocês, ou se espelham no seu dia a dia em algum dos professores de vocês. Então a presença do professor é fundamental. O ensino à distância, ele é um ensino inteligente, moderno, sustentável, mas acima de tudo, tem que ser auxiliar à educação formal com o professor em sala de aula do nosso
do ponto de vista do nosso governo. Candidato, quando a gente fala dos assuntos aqui a respeito de cidades da região metropolitana, cidades aí ligando a alguns centros, a gente sempre esbarra na questão mesmo de bilhete único, né, para o transporte público. Não adianta uma iniciativa apenas de uma cidade polo de fazer isso, precisa da união das cidades vizinhas. Como é que seria a atuação? O senhor tem algum plano específico para isso, a atuação do governo do estado, para atuar nessa questão de bilhete único? Pois é, o transporte de passageiros em Minas Gerais, como boa parte das políticas públicas que interessam realmente as pessoas aqui no estado, eles se perderam no tempo e ficaram, de certa forma, como é que eu posso dizer, enredados de muito atraso, né? Essa questão, essa semana, por exemplo, o metrô está testando a questão dos bilhetes codificados através daquele sistema de QR Code, né? A gente tem que implementar essas políticas de unificação, discutindo com as pessoas, discutindo com o setor privado, discutindo com as empresas, discutindo com o usuário, sem criar comissão, né? Sem choque disso, sem choque daquilo, mas discutindo, porque isso é tecnologia, e tecnologia é o que reclama a sociedade moderna. Nós precisamos resolver essas questões. Agora, com um DER anacrônico, com a Secretaria de Obras e Transportes completamente anacrônica, atrasada, conceitualmente presa no século XVII, não vai acontecer isso. Nós vamos colocar a gente para fazer, e eu acho que é possível fazer através de sistemas de compensação, porque quando o sujeito passa o cartão dele lá, naquele bilhete único, e o preço da passagem é maior ou menor, você cria uma câmara que compensa esses valores e transfere débitos ou excessos para outra conta. Então você faz uma compensação. É possível fazer isso, é uma questão de inteligência, de boa vontade e de gestão. E gestão é o que nós estamos propondo. Nós vamos fazer. O senhor acha possível com os prefeitos da região metropolitana? Existe a Grambel, por exemplo, como uma ferramenta que em tese serviria para isso, mas até hoje a gente não teve nenhuma proposta nesse sentido efetiva para fazer o bilhete único funcionar. É porque essa discussão com os municípios, ela foi abandonada em Minas Gerais. Os municípios estão largados à própria sorte, né? O Estado não repassa recursos, a rede municipal não recebe, é problema de toda a natureza, é a ausência de gestão, a total falta de gestão do Estado. Vejam vocês, tudo começa, e eu já disse, tudo começa e termina no município. Nós temos que municipalizar a gestão em Minas Gerais. Não é prefeituralizar a gestão, não é dar o problema para o município resolver, é ser parceiro do município. O Estado tem que ser protagonista nesse processo. O Estado tem que ser protagonista. Como é que a gente pode pensar a região metropolitana de Belo Horizonte, por exemplo, que são outras regiões metropolitanas aqui no Estado, mas como é que a gente pode pensar a partir de Belo Horizonte? Não se pensa a região metropolitana a partir da metrópole, pensa no conjunto da região. Então tem que ser ações integradas com os municípios, discutindo o tempo todo, com os prefeitos. Eu pergunto, o prefeito que estiver me ouvindo agora, qual foi a última vez que ele foi recebido pelo governador do Estado? Não há essa relação, essa proximidade, essa aproximação do Estado com os municípios. Isso não é republicano. Nós precisamos resolver isso. O governador do Estado tem que ser aonde deságua o problema dos municípios. Então nós temos que ter parcerias com os municípios, mas parcerias de verdade. Recebendo os prefeitos, dialogando com as câmaras municipais, com as lideranças locais. Nós sabemos fazer isso, nós vamos fazer. É possível, candidato, regularizar os repasses de ICMS que são tão reclamados pelos prefeitos do interior do Estado? O ICMS, como é uma base importantíssima da arrecadação, a principal em termos de importância para o Estado, é possível regularizar, e em quanto tempo isso pode ser feito no seu governo? Bom, Guilherme, isso é outra questão muito delicada, porque é o seguinte, possível de regularizar, é possível porque tem que regularizar. Os recursos pertencem aos municípios. O Estado está se apropriando de forma indevida desses recursos. Eu até tive um pensamento e discuti com a assessoria e consultei técnicos, e eles falaram que eu estou ficando meio doido, que não dá para fazer isso, não, que é impossível do ponto de vista da legislação tributária federal, né, a nossa legislação tributária, que eu não consigo compreender o seguinte. Se você entender que o ICM, por exemplo, que o IPVA você paga lá no seu município, que 40% desse recurso vai para o Estado, 40% para o município e 20% vai para o Fundeb, por que na hora que o sujeito paga a guia do IPVA, o dinheiro não vai para o seu destino final diretamente, tem que vir para o Estado distribuir? Eu não consigo compreender isso, mas eles falaram comigo que eu estou ficando doido, que eles vão me dar informação técnica, que isso não é possível fazer. Mas enquanto eu não tenho esse dado técnico que me conteste na totalidade, eu vou defendê-lo. Porque aí você tem fluxo de caixa para a prefeitura, tá certo? Essa questão de colocar os repasses do ICMS em dia, primeiro, ela não poderia ter acontecido. O Estado não poderia reter o recurso e não repassar.
mesmo que ele tivesse que buscar outras alternativas, que eu não sou leviano aqui de falar assim, se vira, não é isso, mas tem que buscar outras alternativas, porque o dinheiro pertence ao município. Sem dúvida. Isso na esfera penal, gente, é apropriação indébita. É crime. Candidato, vamos aproveitar aqui, a gente tem mais um minutinho, para pedir ao senhor, como fizemos com outros candidatos, que responda aqui favorável ou contrário, ou sim ou não, para algumas perguntas que faremos ao senhor. O senhor é favorável ou contrário à privatização da Codemig? A contrário, favorável à privatização. Não, eu sou favorável à otimização da Codemig. Ela é mal aproveitada. O senhor é favorável ou contra os voos de grande porte no aeroporto da Pampulha? Sou contrário. O senhor é a favor da privatização da Gasmig? Sim. Privatização, sim. E a privatização da Copasa? Não. Da Copanorte, sim. O senhor é favorável ou contrário à retomada de operações da mineradora Samarco e de outras mineradoras antes do fim do processo que corre na Justiça? Eu sou a favor da volta da operação da Samarco sob o comando do governo do Estado, do ponto de vista do desembaraçar o que está lá e garantir segurança às pessoas. O senhor deve substituir todos os agentes penitenciários contratados por concursados? Nos próximos 2 anos, impossível. Esse foi conosco o candidato Claudinei do Lim, do Partido Avante, que esteve aqui conosco. Obrigado pela participação, candidato. Até uma próxima oportunidade. Obrigado a vocês aí.